Amém. Irmãos, chegamos à hora da pregação da palavra. Essa igreja que abra as Escrituras em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, vamos expor nessa noite, do versículo 27 ao versículo 34. Gênesis 25, do versículo 27 ao 34, diz a palavra de Deus. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus Altíssimo, soberano, majestoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, que Tu esteja aqui, Senhor, nesse lugar. Que a Tua presença, Senhor, esteja aqui, Senhor, no nosso meio. Que Tu, Senhor, de maneira graciosa, Senhor, misericordiosa, que Tu fale conosco, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que será pregada, Senhor, nessa hora. Ó Deus, que Tu conduza, Senhor, cada uma delas, assim, aos corações daqueles que estão aqui ouvindo, Senhor. E que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado, Senhor. Pai, Senhor, que entendamos, ó Senhor, o quão valioso é, Senhor, o quão importante é, Senhor, as bênçãos que temos recebido, Senhor, de Ti, Senhor. E nos faz, ó Deus, nos policiar, ó Deus, também, para que não desprezemos, ó Senhor, qualquer uma delas, ó Senhor. Para que não lancemos, ó Senhor, por terra, desprezando aquilo, ó Deus, que Tu tens nos dado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos assiste, Senhor, nessa hora. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tanto por tão pouco. Esse é o tema do sermão dessa noite. Tanto por tão pouco. Irmãos, um dos grandes motivos pelo qual há tanta negligência de muitos crentes às coisas de Deus é o fato de não dar valor àquilo que tem recebido da parte de Deus. Não dá importância. Perdeu-se o valor, perdeu-se a importância daquilo que tem recebido da parte de Deus. É como que se as coisas que Deus nos deu, irmãos, de forma graciosa, é como se o fato de termos sido salvos através do sacrifício de Cristo Jesus, de termos sido tirados desse mundo que jaz em trevas, de termos sido resgatados daquela vã maneira que nós vivíamos anteriormente. É como se hoje, irmãos, as pessoas olhem e vejam como uma coisa qualquer, uma coisa banal, uma coisa tal qual as outras acontecem no dia a dia, coisas do cotidiano, coisas corriqueiras. Então, muitos, na verdade, muitos crentes, eles se acostumaram, irmãos, com as bênçãos de Deus, com a bondade de Deus, com o favor de Deus, se acostumaram. Então, eles tratam essas coisas, irmãos, como qualquer outra coisa.
Ou seja, um exemplo, o privilégio que nós temos, irmãos, hoje, como vocês estão aqui, como nós estamos aqui nessa noite, de estar na igreja, uma coisa grandiosa, prazerosa, estarmos juntos, reunidos, cantando ao Senhor, louvando a Ele. Muitos, porém, irmãos, não têm o mesmo, ou não têm o prazer nessas coisas. Não têm o desejo de estar na igreja, não têm o desejo de ouvir a palavra, não têm o desejo de estar com os irmãos. Então não dá importância, não vê valor nessas coisas, o quanto elas valem, o quanto elas são preciosas, o quanto é valioso para ter os nossos filhos, as crianças crescendo no meio da igreja, sendo instruídas na palavra, criando valores nas suas vidas que vão ser levados para o resto das suas vidas. Então, muitos pais, muitos crentes, eles não dão valor a essas coisas. Isso são bênçãos da parte de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos acostumamos com essas coisas, elas passaram, como nós vimos pela manhã, passaram a ser coisas habituais, coisas do dia a dia que não temos nenhum sentimento como algo especial que nós temos recebido da parte de Deus. Ou seja, nos acostumamos a viver com elas. Então, muitos irmãos, eles começaram por conta dessa rotina, de viverem como uma rotina, como ter as coisas de Deus como algo qualquer, como algo normal do dia a dia. Eles começaram a banalizar as coisas de Deus, começaram a desprezá-las, perderam o valor, a importância. E elas são trocadas, irmãos, por qualquer coisa, por qualquer satisfação do nosso coração. Às vezes trocamos, irmãos, essas bênçãos por um prato de comida, um churrasco com os amigos, ou então uma mesa arregada de bebidas, ou então por uma amizade ali, irmãos, que nos dá tanto prazer em estar com aquele tipo de pessoa, sabe? Comungando e do que elas estão fazendo. Conversas triviais, irmãos, conversas que não trazem nenhuma edificação, mas nós, por termos satisfação nessas coisas, nós queremos e nós trocamos essas coisas. Elas são mais valiosas, irmãos, do que as coisas que nós temos recebido da parte de Deus. Então, começaram, irmãos, então, a banalizar as coisas do Senhor, desprezá-las, trocá-las por qualquer coisa, trocar por uma cama confortável, pela uma tela de celular. Muitos, certamente, irmãos, agora, nesse exato momento, deixam de estar na igreja para estar lá na tela do celular, talvez com a justificativa de que, não, eu aqui estou assistindo o culto da igreja tal, eu estou ouvindo a pregação do pastor tal. Mas perdendo, irmãos, a essência do que significa adoração pública. Porque está se criando, irmãos, no nosso meio, no meio evangélico, veja só, no meio cristão, evangélico não, meio cristão, uma justificativa, que é isso que o homem tem buscado em todas as eras, uma justificativa para não assumir a sua responsabilidade. Então é muito cômodo, irmãos, hoje para a gente, no meio cristão, você ficar em casa de forma confortável e hoje você pode assistir o culto de onde você estiver. Não estou dizendo, irmãos, que você, em uma situação, não vai acontecer isso, porque às vezes vai acontecer de você estar em um determinado lugar em que você não vai estar na igreja, não tem igreja, e você vai fazer isso tranquilamente. Mas você está na cidade, você pode fazer, e você não faz por quê? Porque é melhor, mais conveniente para você hoje estar na sua casa de forma confortável, assistir o culto online, do que estar na igreja. Então, perdeu-se, irmãos, o valor e a importância tem sido perdida, irmãos, das coisas de Deus. Perdemos também, irmãos, o conceito de que são as bênçãos de Deus. Muitas são as vezes, irmãos, que nós imaginamos que as bênçãos do Senhor são aquelas coisas extraordinárias que nos acontecem. Eita, como eu fui abençoado, Deus me livrou ali, quase que eu morria, nesse instante, de um acidente. Foi bênção da parte de Deus. E muitas vezes esquecemos, irmãos, o que o apóstolo Paulo disse, que até o levantar, irmãos, da cama, depende de Deus. É o Senhor que nos dá o simples ato de respirar, vem do Senhor. Há uma música, irmãos, que ela diz o seguinte:
um trecho de uma música: agradeça a Deus pela chance de recomeçar de novo. Ou seja, só o fato, irmãos, de nós levantarmos amanhã, tipo no dia seguinte, já é um motivo de nós agradecermos ao Senhor. E nós temos a chance, irmãos, de recomeçar todo aquele dia novamente, de trabalharmos, de fazer nossas obrigações, os nossos deveres. É uma chance de recomeçar de novo. Então as bênçãos de Deus, irmãos, elas começam nas coisas simples. Nas coisas simples. Perdemos o hábito, irmãos, de agradecer por coisas simples. Por coisas simples perdemos o hábito. Muitas vezes nem sequer pela comida, irmãos, que comemos, nós agradecemos. Por vezes, irmãos, isso acontece nas vidas de muitas pessoas. A verdade, irmãos, é que temos recebido muito da parte de Deus. Muito, não é pouco, irmãos, que nós temos recebido da parte de Deus. É como vimos a uma pregação algumas semanas atrás. Enumere, conte, e você vai ver quantas bênçãos você tem recebido, e você nem sequer vai conseguir contá-las. Conte quantas bênçãos são. São muitas, irmãos, são muitas que nós temos recebido. E por vezes, irmãos, trocamos esse muito por tão pouco. Por coisas insignificantes, por coisas passageiras, por coisas que só do momento, irmãos, algo pequeno, algo do momento, algo aqui e aqui, pronto, e trocamos. Então vejamos, irmãos, tanto por tão pouco. Primeiro vamos ver, irmãos, as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Versículo 27 e 28 diz assim: veja, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Irmãos, veja, cresceram os meninos. Irmãos, toda vez que eu escuto agora essa frase, irmãos, eu fico muito alegre, porque vimos essa frase, praticamente essa frase, sendo explicada pelo pastor Santana Dório. E algo muito interessante, irmãos, que nós precisamos sempre ter em nossa mente, principalmente nós pais. Cresceram os meninos, veja, se tornaram adultos. Meus irmãos, quantos jovens não chegam à fase adulta? Quantos meninos não chegam à juventude? Quantas crianças, irmãos, não chegam na maturidade? E o texto está se referindo a Jacó e a Esaú, dizendo: cresceram os meninos, as crianças ficaram grandes, cresceram, agora elas são adultas. E as crianças cresceram, irmãos, elas nos dizem muitas coisas, porque não é só o fato de Jacó e Esaú se tornarem homens, se tornarem adultos, mas é o fato de que nós conhecemos que eles cresceram em um lar cristão, seus pais eram crentes. Então vejam a graça que esse versículo ele nos traz, irmãos, em dizer que as crianças cresceram. Nos dizem muitas coisas, cresceram em um lar cristão, sendo instruídos na palavra de Deus, recebendo as promessas de Deus, sendo formado nele valores que eles iriam levar para o resto das suas vidas. Então, cresceram os meninos, se tornaram adultos, cresceram ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, e quanto nós devemos dar valor a isso, irmãos? Quanto nós devemos dar valor, irmãos, ao fato de que não somente nossas crianças, mas você está na igreja, de você estar sendo instruído na palavra, de você estar crescendo cada vez mais na graça de Deus, de você cada vez mais estar sendo instruído na palavra. Isso é uma bênção, irmãos, da parte de Deus, é uma graça que Deus tem derramado ao seu povo. Você tem tido o privilégio de estar ouvindo, de estar crescendo, de estar se formando uma pessoa madura na palavra. Então é uma bênção, irmãos, da parte de Deus. Então, quando se cresce em um lar cristão, quando se cresce em uma igreja, irmãos, é uma bênção da parte de Deus. E Jacó e Esaú, irmãos, eles cresceram com valores, foram instruídos na verdade, na palavra de Deus.
Lembra que o pastor Santana ele frisou muito essa questão, devemos ser gratos a Deus por nossos filhos eles crescerem, por seu corpo mudarem, por desenvolver os seus corpos, mas principalmente também, irmãos, pelo fato deles crescerem espiritualmente na instrução da palavra. Mas os meninos não somente cresceram, veja, cresceram os meninos. Aí diz agora, irmãos, que eles também tiveram uma formação. Cada um foi para uma faculdade. Esaú, diz o texto, saiu perito caçador. Perito caçador, homem do campo. Veja, a profissão de Esaú é um homem do campo. A faculdade que ele cursou, a sua profissão que ele levou para a sua vida era um homem perito. Era um homem hábil no campo. Era um homem capaz de caçar qualquer animal. Um homem hábil, conhecedor do campo. Um homem que sabia rastejar. Um homem que sabia seguir trilhas. Um homem que sentia o faro dos animais. Era um perito. Ele se capacitou. Ele não era qualquer um que ia no mato buscar uma caça. Ele era um homem perito. Perito. Hoje as nomenclaturas que são usadas é um doutor ou um PhD. Ele era um homem perito. Um perito na caça. Jacó, por outro lado, irmãos, a faculdade que ele cursou foi mais aquela faculdade pacata, mais quieta. Nos diz a Escritura que Esaú era um caçador, Jacó, homem pacato, habitava em tendas. Muitos comentaristas, irmãos, se referem a esse habitava em tendas como que alguém que era um pastor de ovelhas, alguém que cuidava de ovelhas, que vivia em tendas, que armava a sua tenda, cuidava dos animais, das ovelhas, desarrumava a tenda, depois ia armava no outro canto, e assim era ele. Um homem, o certo é que ele era um homem mais quieto, um homem mais de casa. Isso significa, quando nós trazemos para os nossos dias, irmãos, aquele jovem que gosta de estudar. É aquele jovem que gosta de estar em casa, que gosta de pensar, que gosta de ler livro. É essa pessoa. Esaú, por outro lado, era aquela pessoa que gostava de campo, de sair. Jacó, por sua vez, ficava mais em casa, quieto. Mas o certo, irmãos, como o texto mostra aí, irmãos, é as qualidades de cada um. Que um era o oposto do outro. Um era de sair, o outro era de ficar em casa. Um era de caçar animais, o outro era de ficar em casa mais pensando. Ou de cuidar das ovelhas. Era assim. Então, cada um, irmãos, com a sua profissão. E é uma das coisas, irmãos, que nós também temos que, já como pais, como pessoas adultas, temos que influenciar os nossos filhos, temos que influenciar os jovens a estudarem, a buscarem terem uma profissão para suas vidas, terem um trabalho. É isso que cada um deve ter em mente, buscar, se capacitar, estudar, se formar, ser alguém hábil, perito em muitas das coisas que as escolas, os ensinos, eles oferecem. Então, eis a qualidade de cada um deles. Um era caçador, o outro era pacato, ficava mais em casa, cuidando das coisas de casa. Enquanto Esaú era perito, caçador, um homem do campo, do ar livre. Jacó era mais caseiro, ficava mais em casa, gostava de estudar. Cada um com uma vocação. Cada um com um estilo de vida. Cada um com um estilo de vida. Agora no versículo 28, irmãos, vai nos destacar a predileção dos pais. Nos diz que Isaac amava Esaú porque saboreava da sua comida e Rebeca amava Jacó. Veja, Isaac ama Esaú porque saboreava da sua caça, mas também, irmãos, possivelmente Isaac amava a Esaú porque sabia porque Esaú era o primogênito e ele iria herdar a herança. Ele era o primogênito, então era o mais velho. Era aquele que que ficava mais aos pés do pai para aprender como iria governar a sua casa.
Mas o texto diz que ele amava porque saboreava da sua caça. Já em relação a Jacó, Rebeca o amava, mas não diz o motivo. Só diz que Rebeca, porém, amava a Jacó. Provavelmente, irmãos, é o que nós podemos pensar a respeito desse amor. Nós não temos um motivo claro, porém, o que nós sabemos de Rebeca é o seguinte: Rebeca era uma mulher de fé. Era uma mulher que saiu da sua casa e foi para um lugar totalmente distante, sem conhecer, e casou com um homem que ela não conhecia, por fé, porque era uma mulher crente. Então, nós sabemos que Rebeca era uma mulher piedosa. Então, tendo em vista que Rebeca era uma mulher piedosa, nós podemos pensar, irmãos, que a razão possível pela qual ela amava a Jacó, como o texto destaca, é o fato de que ela conhecia a respeito da promessa de Deus, como está aí no versículo 22 e 23, olha o que diz. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, possivelmente, irmãos, Rebeca amava mais a Jacó porque sabia da promessa. Sabia que Jacó seria o primogênito, porque a promessa tinha sido feita para ele. O mais moço, o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, o mais moço será o primogênito. Ele é quem irá herdar a promessa. Então ela sabia da promessa. O herdeiro, a bênção seria passada para o mais novo. Irmãos, os pais que têm filhos, veja, não devemos ter, irmãos, prediletismo. Não devemos amar, irmãos, um em detrimento do outro, mais a um em detrimento do outro. Todos devem ser amados, irmãos, por igual. Não é a profissão de um ou a habilidade do outro que irá dizer ou irá nos apontar quem nós devemos amar mais. Todos devem ser amados, irmãos, por igual. De uma coisa, irmãos, é certa, é que o dever de cada um dos pais é criar os seus filhos no temor do Senhor. Não é de amar um mais do que o outro, mas de criá-los no temor do Senhor. É de instruí-los na palavra de Deus, é de exortá-los, de educá-los, de ensinar o bom caminho em que eles devem andar. É criar em seus corações, através da palavra de Deus, valores para que eles levem para o resto das suas vidas. É isso que os pais devem fazer com seus filhos. Não amar a um mais do que ao outro. Ou seja, os pais eles são chamados a não serem Isaac e a não serem como Rebeca. São chamados a criar os filhos e essa é a responsabilidade que é dada a cada um dos pais. Então, valorize o que tem recebido da parte de Deus e cuide bem e ame seus filhos. Ame seus filhos. Então, veja, irmãos, são muitas as bênçãos que nós temos recebido da parte de Deus. Jacó e Esaú cresceram em um lar cristão, recebendo as bênçãos de Deus, estavam sob a supervisão de Deus, sob as bênçãos de Deus nas suas vidas, sendo instruídos na palavra de Deus. Então, são muitas, irmãos, quando nós começamos a enumerar, são muitas as bênçãos que nós temos recebido da parte de Deus. Muitas, não são poucas. Mas, por vezes, irmãos, nós trocamos tudo isso, o muito, por um pouco, por uma coisa simples, por uma coisa banal, uma coisa costumeira. Veja só, vamos analisar um pouco. Os meninos cresceram debaixo da bênção, receberam a promessa, foram instruídos na palavra, cresceram com valores, cresceram, cada um teve a sua profissão, cada um recebeu um dom da parte de Deus, certo? Cada um tinha talentos, o texto não diz, eita, um foi caçador e o outro foi o preguiçoso.
Não, diz que ele era um homem pacato. Não está dizendo que ele era aquela pessoa que ficava sem fazer nada, não. Todos os dois trabalhavam, mas cada um com seu ofício, cada um com com seu talento, desenvolvendo. Cada um deles. Mas veja o decorrer da história o que é que diz, do relato. Quando nós, irmãos, trocamos o muito por um pouco, quando nós perdemos, irmãos, o valor da bênção de Deus. Veja o versículo 29 ao 33, mas eu vou ler, vamos acompanhando. O versículo 29 diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Veja, irmãos, Jacó está cozinhando. Jacó é um homem de tendas, está fazendo cozinhado, um ensopado de lentilhas, feijãozinhos vermelhos, avermelhados que tem. E naquele dia, irmãos, certamente aquela comida deveria estar cheirando muito, muito. As pessoas passam, tem horas que a gente passa na frente de uma casa, irmãos, e rapaz, a gente só não entra porque não foi convidado, e porque o cheiro convida a pessoa, né? Convida. E certamente naquele dia, irmãos, o cheiro estava muito grande. Muito grande. E ele estava lá cozinhando, irmãos, e talvez, irmãos, certamente fosse a primeira vez que estivesse fazendo aquela comida. Sabe por quê, irmãos? Talvez. Porque, veja a resposta de Esaú. O que é que Esaú diz no versículo 30? Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Ele nem sabia, irmãos, o que era. Só viu, veja, ele foi atraído pelo olfato, pelo cheiro, e ele viu, como Sansão viu. Ele viu, irmãos, e diz: olha, me dá aí um pouco desse negócio aí vermelho. Então, provavelmente, irmãos, possivelmente, não só o cheiro deveria estar muito grande, como também a aparência devia ser uma aparência muito boa. Porque, sinceramente falando, irmãos, tem comida que a gente degusta ela somente de olhar. Porque ela é tão bonita que a gente já sabe que ela é saborosa. Porém, tem outras, irmãos, que a gente já não come porque só de ver, a gente já não come. É assim. Então, veja só, irmãos. Não era uma comida típica, não era uma comida do dia a dia, não era um feijão, farinha, arroz que a gente come no dia a dia, todos os dias. Não era uma comida do dia a dia, era uma comida especial. Era algo que você faz, irmãos, uma vez por ano, vamos dizer assim. Um prato que você viu sendo feito hoje na internet e você quer fazer aquilo na sua casa e você então faz pela primeira vez. Jacó, a gente poderia dizer, ele leu muito livro, então ele pegou um livro de culinária e viu aquela receita. Mas o certo, irmãos, é que Jacó estava fazendo aquela comida e Esaú viu, era algo especial, não era algo do dia a dia. E Esaú, irmão, só queria saborear aquela comida. A informação que o texto nos dá é que ele só sabia que ela era vermelha. Me dá aí um pouco dessa comida vermelha, que era vermelha. E certamente cheirava muito bem. E parecia, irmão, ser muito gostosa. Porque, irmãos, veja, Esaú era um homem perito na caça. Mas a Escritura nos diz que Isaac saboreava, gostava de Esaú, porque saboreava da caça que ele fazia, que ele trazia. Então, isso nos diz algo a mais a respeito de Esaú, que Esaú não era somente um caçador. Esaú também era um cozinheiro, era um homem que sabia cozinhar bem. Tem muitas pessoas que caçam animais e quando pegam, cozinham, e é algo muito gostoso. Mas já tem outros caçadores que não sabem cozinhar. Esaú é aquele homem perito, então ele é um homem que conhece os sabores, é alguém que conhece os pratos, é alguém que hoje nós podíamos dizer um masterchef, era um ajuda assim que gosta de cozinhar, então alguém que conhece, irmãos, o sabor da comida. Quando ele cheira, irmãos, ele sabe que aquilo é gostoso, é saboroso. Então era alguém conhecedor.
alguém que conhecia os sabores. E agora, irmãos, vejam, Esaú, irmãos, ele vai ser como Sansão foi pego, irmãos, pelos olhos e pelo ouvido. Esaú, irmãos, vai ser pelos olhos, porque ele viu, mas também pelo olfato, porque ele cheirou, e pelo paladar, saboreou. Vai saborear a comida, mas pelos olhos e pelo olfato. Cheirou e viu. E notem a coincidência, que para a gente é a providência. Mas olha a coincidência. Esaú, um caçador perito em caça, um especialista, foi para o campo caçar, como todos os dias ele fazia, normalmente, naturalmente, foi caçar. E naquele dia, irmãos, não pegou nada. Nem um preá sequer ele pegou. Nem um preá. Nem uma rolinha, irmãos, ele abateu. Não pegou nada, coisa alguma. E volta da caça do campo, irmãos, com as mãos abanando, com o bisaco vazio. Nem pena trazia no aió. E volta cansado, exausto e com fome. Certamente, irmãos, ele andou em lugares que ele desejava há muito tempo ir, ainda não tinha ido. Eu vou naquele lugar experimentar se lá tem, olha, se lá tem animais, caça. E andou, talvez tenha andado mais do que andava costumeiramente. O certo é que o texto diz, irmãos, que ele chegou exausto. E diz que ele chegou cansado. E justamente naquele dia, irmãos, quando ele bate o pé na porta, perto de casa, melhor dizendo, sente aquele cheiro. Justamente naquele dia. Jacó estava lá na cozinha, irmãos, cozinhando, fazendo um prato especial. Talvez ele dissesse, hoje eu vou experimentar esse prato. E começou a cozinhar lá, irmãos, e o negócio, sabe, tomou de conta do ar, e o cheiro vadiou pelos portões, pelas cercas da casa, e Esaú chega, irmãos, naquele momento. Ou seja, Jacó está lá preparando uma comida especial, avermelhada, e Esaú sente o cheiro, irmãos, e vai olhar. Quando chega na porta da cozinha, que bota o olho lá, vê no caldeirão lá aquele negócio avermelhado. E aí, irmãos, ele não tem nenhuma cerimônia. Me dá um pouco desse negócio aí. Eu quero experimentar. Quero experimentar. Então veja, Jacó está cozinhando, irmãos, e quando chega esse grande caçador, esse especialista, chega de uma caçada fracassada, morto de fome e pede um pouco de comida. Quando nós olhamos para Jacó, irmãos, nós vemos o seguinte, que oportunidade surgiu. Que oportunidade surgiu. Porque Jacó, irmãos, naquele momento ele vê a oportunidade de obter aquilo que ele tanto desejava. Tanto desejava. Porque certamente, irmão, Jacó foi criado sabedor de que ele seria o herdeiro da promessa. Lembre-se, Rebeca, sua mãe, amava a Jacó. E certamente Rebeca disse, Jacó, você irá herdar a promessa, porque Deus me falou. Então, Jacó viu, irmãos, a oportunidade de obter aquilo que ele tanto desejava. E ele desejava porque, lembre-se que ele era um homem pacato. Era um homem que ficava em casa, que estudava. Era um homem que sentava, irmãos, para ouvir as histórias dos seus pais, dos seus avós. Era um homem assim, que ouvia, que pensava. Então, Jacó, irmãos, queria aquilo, ele desejava aquilo, porém ele ainda não havia obtido, e ali ele vê a oportunidade de ter aquilo que ele tanto deseja, e a oportunidade surgiu, e ele vai aproveitar a oportunidade, irmãos, porque o versículo 31 diz o seguinte, disse Jacó,
Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, meus irmãos, o que custa? Eu pergunto para você. O que é que custa você dar um prato de comida a alguém? O que é que custa você dar um prato de comida a alguém que está passando lá fora? Que lhe pede, ele pediu. Quanto mais ao seu irmão, filho da sua mãe e do seu pai. Que custa? Qual o peso que tem isso? Qual a dificuldade que teria em fazer isso? Lembram da viúva lá de Sarepta? Ela não recusou nem sequer irmãos dar o que ela tinha lá com a Elias. Não se recusou, irmãos, veja. E é o irmão que está pedindo. E Jacó vem com a proposta, então. Ele diz, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Foi a oportunidade, irmãos. Foi a oportunidade que ele viu e ele então quer aproveitar a oportunidade. Então ele diz, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Primogênito, irmãos, a primogenitura, o primogênito ele assumia o lugar do pai e as suas bênçãos. É isso que significa. Deuteronômio 21, versículo 17, nos diz que o primogênito recebia porção dobrada. Dos irmãos, o filho mais velho, ele recebia a porção dobrada de todos os demais irmãos. Era ele, era dele, porque ele foi o primeiro, ele é o mais velho. No capítulo 27, aqui de Gênesis, Esaú vai dizer o seguinte, ó, no versículo 36. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Então veja, o primogênito ele herdava porção dobrada do pai, da herança do pai, como também ele herdava as bênçãos, as promessas. Era isso que o primogênito, ou seja, o primogênito seria o dono da casa, o chefe da casa. Ele é quem ficaria no lugar do pai. É ele. Então, o primogênito recebia as bênçãos do pai, tanto bênçãos materiais como espirituais. Ou seja, as promessas feitas a Isaac, que Abraão fez, que Abraão recebeu do Senhor, seriam passadas para Jacó, para Esaú, que é o primogênito. Era o primogênito, é o primeiro. Então, as bênçãos de Isaac será passada para o primogênito. Jacó nos está exigindo de Esaú ser o filho mais velho. Ele está dizendo o seguinte, eu não sou o filho mais velho, porque você nasceu primeiro, mas eu quero ser o filho mais velho. E eu exijo isso. Se você quiser saborear da minha comida, você me venda o seu direito de primogenitura. Me venda. Vamos lá no cartório para você assinar o documento. Então ele está exigindo isso, está exigindo que Esaú passe todos os seus direitos de primogenitura. Todos os direitos, que são porção dobrada, bênçãos prometidas, que foi passada de Abraão para Isaac, e Isaac iria passar para o seu filho. As bênçãos de Deus, ele está dizendo, passe todas elas para mim, antes de servir a comida. Passe logo, porque eu sei que se você comer, depois você não passa. Então, passe logo. É isso que ele está fazendo, irmãos. E olha, quando diz aqui, vende-me primeiro, ele está dizendo o seguinte, agora, vende agora, é nesse momento, não é depois. Não, eu vou comer depois eu... Não, agora, tem que ser nesse instante. Aí eu pergunto o seguinte, irmãos, veja, quando nós olhamos para esse texto que é bastante conhecido, como é possível, irmãos, alguém concordar com um negócio desse? Como é possível alguém aceitar uma proposta dessa? Esaú concorda, irmãos, em vender o seu direito de filho mais velho, com tudo que aquilo trazia, por um prato de comida. Somente para satisfazermos a sua fome que ele estava tendo naquele momento. Naquele momento, veja,
é algo, irmãos, que ele está fazendo. É um ato. É como disse, uma vez eu escutei uma pregação em que o pastor ele falou o seguinte, falando até a respeito do adultério, mostrando o que significa o adultério. Veja, aí ele diz, olha, o marido ele trai a esposa por um ato, por um momento. Ele joga uma vida toda fora, veja, uma vida que ele construiu a vida todinha, por um momento. Ali, ó, pronto, acabou-se. Tudo que ele tinha, que ele construiu na vida todinha, ele jogou fora por um ato, um momento. E Esaú, irmãos, ele tudo aquilo que foi prometido para ele, que estava nas suas mãos, estava na sua posse, que foi dado a ele por direito, que o filho mais velho ele herdava as coisas do pai, ele está pegando e trocando por um momento, por um prato de comida. Irmãos, Esaú não vê, irmãos, não dá importância à primogenitura. Ele não dá importância à primogenitura. Ele não está dando, irmãos, o mínimo valor. Sabe por quê, irmãos? Veja a resposta dele no versículo 32. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Veja, ele não está dando importância, irmãos, àquilo que ele recebeu. Na verdade, ele considera o prato de lentilha mais valioso do que a sua primogenitura. A gente poderia dizer o seguinte, irmãos, que tem muitas pessoas que começam... o processo é o seguinte, as pessoas começam a igualar os valores de Deus com os valores do mundo. As pessoas, quando perdem o valor das coisas de Deus, aí a primeira coisa que elas fazem é igualar. Elas colocam na mesma mesa, no mesmo patamar. Aí depois, irmãos, como é um processo e ela está desprezando as coisas de Deus, aí de igualar, elas colocam as coisas de Deus para baixo. Então elas pegam as coisas do mundo, os valores do mundo, do coração, da satisfação, e colocam acima das coisas de Deus. Esaú, ele pecou, irmãos, e vendeu o seu direito de primogenitura, porque considerou aquele prato de lentilha mais valioso do que a primogenitura. Ele desprezou, irmãos, ele perdeu o valor das coisas de Deus. Ele considera, irmãos, o prato de lentilha mais importante, mais valioso. Sabe por quê? Veja a justificativa dele. Ele tem uma justificativa. Todos têm uma justificativa. Todos, quando desprezam as coisas de Deus, eles vão justificar algo. Eles justificam. Ele diz o seguinte, estou a ponto de morrer. Veja, estou a ponto de morrer. De quem me aproveitará o direito de primogenitura? Como Davi, irmãos, que estava lá, deixou de ir para a guerra, deixou de fazer o direito dele, olhou, viu uma mulher, não, mas eu vi uma mulher no eirado. Todos temos uma justificativa. A árvore era boa, parecia muito boa, sabe, por isso que eu comi. Por isso, todos, irmãos, temos umas justificativas para justificar os nossos pecados, ou melhor dizendo, justificar o nosso abandono das coisas de Deus, o rejeitar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós justificamos. Minha mulher não estava me tratando bem. Minha mulher não estava cuidando mais de mim. Então, a outra quis cuidar. Que eu não aguentava mais aquele trabalho. Que eu já estava exausto, estava cansado, afadigado. Porque lá o armário estava vazio e precisava dar assistência em casa e não tinha dinheiro, então eu vi fácil e levei. Justificativas, irmãos. Todos temos uma justificativa para os nossos atos.
E é o que ele faz. Todos nós temos uma desculpa. Estou a ponto de morrer. Ele diz, estou quase morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Ou seja, de que vale ser o primogênito se eu vou morrer agora? Qual o valor que isso tem para mim? Ter todos esses direitos, para que vai me valer? Estou padecendo, estou morrendo. Ser o herdeiro de toda a fortuna do meu pai não irá resolver a minha situação, porque estou morrendo. É o que ele está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, vou morrer. Vou morrer de fome. Essa é a justificativa de Esaú. E as nossas, irmãos, também são parecidas, porque quando nós olhamos, irmãos, em comparação com as bênçãos de Deus, por isso que diz irmãos, o tema da pregação, tanto por tão pouco. É muito, irmãos, da parte de Deus que temos recebido. E quando nós trocamos por migalhas. Por migalhas. Migalhas. É isso que Esaú está fazendo. E está se justificando. Eu ia morrer, então só vi essa saída. Só vi essa saída. Agora eu pergunto para você, Isaac era um homem rico. Esaú também era um homem rico, como Jacó, porque toda a família era rica. Não tinha um bicho ali, não tinha um animal. Não tinha um punhado de farinha na sua casa. Decisões que tomamos. As nossas decisões. Então, de que me serviria? Estou cansado, esmorecido, a ponto de morrer. Eu preciso de alguma coisa para comer. Então, versículo 33, Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó, irmãos, diante da necessidade de Esaú, exige um juramento. Jura-me primeiro. E ele jurou. O juramento, irmãos, era considerado como uma palavra decisiva. Quando, algum tempo atrás, irmãos, as coisas não eram resolvidas em cartório. As coisas eram resolvidas em um aperto de mão. Quando se acontecia o aperto de mão, estava resolvida a questão. Estava resolvido. Desse o que desse. O acerto iria ser cumprido. Então, Jacó exige um juramento, irmãos, e assim acontece. Ou seja, o juramento, irmãos, tornava o negócio oficial. Oficial. Então, oficialmente, irmãos, quando Esaú jurou, então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou. A partir do momento que ele jurou, irmãos, então nesse momento ele perde o direito de ser o herdeiro de Isaac. Nesse momento aqui, ele está perdendo o direito de ser o herdeiro, de ser o portador das promessas e de tudo mais o que está ligado à primogenitura. Ele perdeu por causa de uma decisão. Decisão tomada, irmãos, no calor da fome, vamos dizer. Ou uma decisão tomada pelo o cheiro de uma comida e o olhar de um prato avermelhado. Decisões tomadas, irmãos, no calor do momento, sempre vão, na maioria das vezes, irmãos, vão nos colocar em grandes apuros. Em grandes apuros. Tomadas de decisões, irmãos, por impulso, vão nos deixar em grande prejuízo. Por isso que quando nas nossas decisões devemos pensar um pouco. Pensar primeiro. Colocar a cabeça no travesseiro. E pensar se realmente vai ser daquela forma. Se é aquilo que nós queremos. Porém, Esaú jurou. Por que Esaú fez isso, irmãos? Porque ele não deu valor à primogenitura. Vejam o que diz o versículo 34. Porque muitas vezes nós trocamos, irmãos, o muito que recebemos por tão pouco. Quando isso acontece? Quando nós desprezamos as bênçãos de Deus. Primeiro, Esaú perdeu o valor.
ele não deu valor. Ele não valorizou, irmãos, aquilo que ele tinha recebido. E em segundo lugar, Esaú, ele despreza. Ele não só colocou ele em um patamar igual com as coisas que satisfazia o seu coração, mas ele colocou as coisas de Deus, irmãos, para baixo. Versículo 34 diz assim: deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Esse foi o acordo. Não jurou? Agora tome. Pode comer. Aí diz o texto: ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, quatro verbos descrevem a atitude de Esaú. Quatro verbos: comer, beber, levantar, sair. Veja, isso nos diz muita coisa, irmãos. Comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Mas não era aquilo que tinha sido acordado? Ele não ia comer a comida que ele fez o negócio e assim obteve? Porém, irmãos, veja, isso significa dizer, irmãos, que ele não sentiu uma tristeza sequer. Ele não sentiu, irmãos, qualquer pingo de arrependimento, de remorso no que ele estava fazendo. Ele não sentiu nada, nada. Ele agiu, irmãos, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Saiu da cozinha, irmãos, de Jacó, como se nada tivesse acontecido ali. Como se não tivesse feito nada de importante. Terminou de comer, pegou ali os palitinhos, disse palitar os dentes e saiu, irmãos. Palitando os dentes. Como se nada houvesse acontecido. Veja como segue o texto. Assim, dessa maneira, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Veja, o texto não diz, irmãos, aqui, assim vendeu o direito de primogenitura. Não, diz, assim desprezou. Desprezou. Assim, Esaú desprezou o seu direito, a sua primogenitura. Ou seja, ele tratou, irmãos, a sua herança com desdém. Com desdém. Ele não deu importância. As promessas foram feitas a Abraão, foram passadas para Isaac e para sua posteridade. Ele seria o portador da linhagem. Por ele, irmão, seguiria a linhagem do Messias. Através dele, irmãos, todas as nações da terra seriam abençoadas. Todas as nações da terra. E Esaú, irmãos, desprezou tudo isso. Tudo isso. Tratou com desdém, com indiferença. Ele não viu, irmãos, o valor devido, nenhum das coisas de Deus. Porque, na verdade, irmãos, ele não dava valor às coisas de Deus. Veja, notem a diferença entre os dois irmãos. Todos dois irmãos cresceram ouvindo as promessas. Eles sabiam da herança, da primogenitura, todos dois. Jacó desejava, mas ela pertencia a Esaú. Jacó desejava, irmãos, os direitos de filho mais velho. Jacó sabia da profecia, a seu respeito, porque certamente sua mãe havia lhe contado, e ele queria, irmãos, a primogenitura. Mas ele não queria a primogenitura não tanto por causa do dinheiro do pai, dos bens materiais do pai, mas por causa das promessas do pai. Por causa das promessas. Esaú, por outro lado, irmãos, ele tinha os direitos, sabia dos direitos de filho mais velho,
tinha esses direitos, mas não dava valor às coisas espirituais e nem às promessas que estavam atreladas às suas primogenitura. Ele não dava valor, não dava importância. Não dava. Ele estava mais interessado, irmãos, em satisfazer a sua barriga do que obedecer, do que seguir, assumindo, irmãos, aquilo que pertencia a ele. De dar valor, irmãos, àquilo que ele tinha recebido. Vamos lá para Hebreus, capítulo 12. O texto que fala a respeito de Esaú, que nós lemos na devocional. Veja, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, diz assim, o versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Veja, o texto de Hebreus, irmãos, ele destaca duas palavras aí. Não haja algum impuro ou profano. Impuro, irmãos, nos originais, a palavra ela se refere à imoralidade sexual. Então, quando Hebreus diz isso aí a respeito de Esaú, é que Esaú ele já tem uma vida desregrada. Esaú era um homem já impuro, era alguém que já tinha hábitos sexuais. Era um homem já que praticava imoralidade sexual. E profano é alguém que não tem apreciação, irmãos, nem respeito pelas coisas sagradas. É um profano. É alguém que não dá importância, que não dá valor, que despreza. É como os filhos de Eli. Não dão valor. Então, é alguém que trata com desdém, com indiferença, que não se importa. E alguém que não se importa, irmãos, alguém que é profano, que não se importa com as coisas de Deus, ele troca as coisas de Deus por qualquer coisa. Até por um prato de lentilha. Ele troca. Qualquer coisa. O que nós temos que entender, irmãos, é a insignificância que tem esse prato de lentilha, quando comparado com as coisas de Deus. E o final do versículo 30, lá, irmãos, de Gênesis 25, diz o seguinte: daí chamasse Edom. Veja, Esaú ficou marcado, irmãos, pela sua decisão. Ficou marcado. A sua decisão, irmãos, marcou a sua vida e a sua posteridade. Mais tarde ele passou a ser chamado também de Edom, ou seja, uma palavra, irmãos, que é muito parecida com a palavra vermelho. Então, Esaú, o vermelho. A sua descendência depois ficou sendo conhecida também assim, porque Esaú foi conhecido como o Edomita. E a sua posteridade, os seus descendentes, foram chamados de Edomitas. Então, que significa vermelho. Então, irmãos, veja, decisões podem trazer mudanças drásticas para as nossas vidas. Uma decisão, um pequeno momento, em poucos instantes, determinou tudo, irmãos, que viria depois. Ficou marcado. É como uma cicatriz que não tira mais. É como todas aquelas pessoas que nasciam, irmãos, no Antigo Oriente, eles tinham o costume de dar dos nomes ter seus significados. Então, muitas vezes, o menino, quando nascia, sabe, eles davam um nome de acordo com um acontecimento, com algo significativo. Aí tinha aqueles que davam o nome de Seirá, parente longe, para significar, irmãos, para desprezar. Desprezar. Teve aquele menino que nasceu, que o nome era Benjamim, que botaram o nome Bonani, matou a mãe. Veja só, o menino nasce, cria, cresce e o menino dizendo, matou a mãe. Ou assassino da mãe. Não. Jacó disse, não, o nome dele é Benjamim. Então assim vai, irmãos. Esaú, quando olhavam para Esaú, o vermelho, qual era a lembrança? Trocou a primogenitura por um prato de comida.
de lentilha, que nem sequer conhecia. Fica marcado, irmãos, na vida. Decisões que nós tomamos, elas serão levadas para o resto da vida. E outra coisa, irmãos, nós somos responsáveis por todas as decisões que nós tomamos. A responsabilidade é nossa. É nossa. Esaú tomou, irmãos, essa decisão porque ele quis. Ele não foi enganado. Ele quis. Nós vimos que ele desprezou, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Por desprezo, por não dar importância, ele quis. Ele fez isso livre e espontaneamente. Ele não foi forçado. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Então não tome decisões no calor do momento, no calor da pressa, no grito da barriga. Não tome não. Ou da necessidade, porque muita gente, irmão, se deu mal fazendo isso. Se deu mal, muito mal. Esaú, irmãos, era profano. Ele não deu valor às coisas de Deus. Trocou tudo, irmãos, por um prato de comida. Tudo. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos, não são poucos os que estão na igreja que aprendem a palavra de Deus, são instruídos na verdade de Deus, estão debaixo, irmãos, da bênção do Senhor, recebendo todos os privilégios, irmãos, da bondade de Deus, e simplesmente, irmãos, jogam fora. E simplesmente, irmãos, trocam por coisas insignificantes. Muitos trocam, irmãos, os privilégios da igreja por uma aventura. Trocam as bênçãos de Deus, irmãos, por uma namorada ou um namorado. Trocam as bênçãos de Deus, irmãos, por um amigo, por uma amizade. Ou por um trabalho. Ou por uma farra. Ou por um churrasco. Trocam, irmãos, as coisas de Deus assim por coisas insignificantes. São pessoas, irmãos, que simplesmente optam pelas coisas desse mundo que satisfazem seus corações, em vez, irmãos, de buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas lhes serão acrescentadas. São pessoas, irmãos, que não se importam, não dão valor às coisas de Deus. Então, muitos têm vendido, irmãos, os seus direitos de primogenitura simplesmente com o desejo de conhecer o mundo, de saber como ele é. Aliás, muitos dizem, eu não sou de ferro mesmo, como vimos semana passada. Então, eles querem conhecer, eles querem saber como é. Eles têm esse desejo, essa ilusão. E aí, então, irmãos, vendem todos os privilégios que eles têm, jogam na lama, desprezam, jogam fora, jogam na lata de lixo, irmãos, como se não fosse nada. Como se não fosse nada, então eles não dão valor. O valor deles está na namorada ou no namorado que eles querem, ou que eles têm, ou que eles querem, desejam, ou nas amizades, ou no trabalho, e assim vai, irmãos. Ou na satisfação, nas festanças. Então eles jogam fora, eles não dão a importância devida. Muitos querem experimentar, irmãos, as ofertas do mundo, os prazeres temporários, e trocam, irmãos, pelos privilégios que Deus tem dado a cada um. Hebreus capítulo 12, versículo 17 ainda diz assim, irmãos, olha, a respeito de Esaú. Diz, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Cuidado com suas escolhas. Cuidado com suas decisões. Pense bem no que você quer para a sua vida. Pense bem. Muito, pense bem mesmo. Sabe por quê? Porque depois de você fazê-las, você não se arrependa. Para que depois de fazê-las, você não venha se arrepender. Esaú fez. Decidiu vender. Trocar a bênção por um prato de lentilha. Trocou. Comeu. Mas depois não
recuperou de volta aquilo que ele perdeu. Não recuperou, você não vai recuperar. Não pense que depois você vai ter outra chance de recuperar o que você está perdendo, que você não vai ter. Então pense bem. Existem decisões, irmãos, em que carregaremos as consequências pelo resto das nossas vidas. Pelo resto das nossas vidas. Cicatrizes vão ficar e não vão ser tiradas. Não vai ter cirurgia para tirar aquela cicatriz. Elas vão ficar para o resto das nossas vidas. E não adianta você ir em um dermatologista, em um cirurgião dermatologista, que ele pode até tirar a sua cicatriz do corpo, mas vai ficar da alma. Ela não vai sair do coração, não sai, está lá. Por causa das nossas más decisões, ou de decisões más que nós podemos tomar. São decisões, irmãos, que podem marcar o resto de nossas vidas. Decisões que podem marcar até mesmo a vida dos nossos filhos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que não haja entre nós nenhum profano ou impuro como Esaú, que não valorizou as coisas de Deus, que não se importou com as bênçãos de Deus, que não deu valor, irmãos, que não deu importância, que tratou as coisas de Deus, irmãos, como igual a um prato de lentilha, e depois, irmãos, rebaixou mais ainda, porque ele desprezou, tratou como se nada tivesse acontecido. É fazer, pecar, irmãos, e sair despalitando os dentes, como se nada tivesse acontecido. Então, que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Sejamos, irmãos, sempre gratos a Deus pelos grandes privilégios que nós temos recebido da parte de Deus. São muitos e grandes. Como vimos, irmãos, algumas semanas, são valiosos, são suficientes e são saborosos. O prato de lentilha pode parecer saboroso, mas o seu sabor ele só vai durar alguns minutos. Porém, as coisas de Deus, o seu sabor, serão eternos. Nós fazemos parte, irmãos, da igreja e isso é um grande privilégio. Então não troque isso por um prato de lentilhas. Deus a todos abençoe. Amém.